Quando você acorda pela manhã para ir ao trabalho, você se levanta com prazer ou o faz com pesar? Você sabia que isto é um fator determinante para a sua prosperidade? Olá, amados, graça e paz no Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fernando Alencar e este é o segundo desafio de sabedoria com o pastor Mike Murdock. Estamos lendo o livro 31 razões por que as pessoas não recebem a sua colheita financeira. E hoje nós vamos falar sobre a importância do seu desígnio. O seu desígnio é aquilo que você foi chamado para fazer. Tenho percebido nos últimos vídeos que grande parte das pessoas que são edificadas através dos nossos áudios não faz parte ainda deste abençoado canal. Para começarmos a monetizar, precisamos de 1000 pessoas inscritas. E no momento em que gravamos este vídeo, temos pouco mais de 300 pessoas. Que tal nos dar uma forcinha? Inscreva-se! E caso deseje contribuir com esta causa, o nosso Pix é 859-9959-5787. Este também é o meu telefone pessoal e o meu WhatsApp de contato. 31 razões por que as pessoas não recebem a sua colheita financeira. Capítulo 12. Muitos não estão trabalhando em seus lugares de desígnio. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Sua designação é sempre para um lugar. Os primeiros discípulos sabiam disso muito bem. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 2. O Espírito Santo é o único que sabe onde os seus dons irão florescer e a que lugar você pertence. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13, 4. Filipe também sabia da importância em obedecer à voz do Espírito Santo para ir a um certo lugar. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-se desse carro e acompanha-o. Atos 8, 26 a 29. Jesus entendia a importância de estar no lugar certo, na hora certa. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. João 4, 3 e 4. Foi aí que ele mudou a vida da mulher samaritana para sempre. As pessoas certas estão esperando por você para o seu lugar certo de desígnio. Ruth 1 a 4. Os milagres certos sempre ocorrem quando você está no lugar certo. João 6, 19 a 21. Prosperidade e provisão estão sempre disponíveis quando você está no lugar certo. João 6, 12 e 13. Favor sempre flui para você quando você está trabalhando no lugar certo. Ruth 2, 3 a 18. Aconteceu com Ruth quando Boaz, o próspero dono de terras, a observou trabalhando em seu campo. Aqueles que você mais ama podem não discernir de fato o lugar a que você pertence. Ruth experimentou isso quando sua amargurada sogra insistiu para que ela retornasse com sua cunhada para Moabe, ao invés de segui-la para Belém. Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Ruth 1, 15. Trabalhar e dizer não no lugar certo de sua designação pode requerer tenacidade e perseverança incomuns. Noemi viu isso no coração de Ruth quando ela tentou desencorajá-la de a acompanhar para Belém. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Ruth 1, 18. Você pode ter de sair de um lugar de conforto para entrar num lugar de promoção. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu.
E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Rute 1, 16 e 17. O lugar que frequentemente parece ser o lugar errado pode tornar-se o lugar certo. Isso pode ser onde você faz as relações douradas de sua vida. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Gênesis 39, 20 e 21. Foi nessa mesma prisão, onde uma acusação falsa o lançou, que José encontrou o mordomo, o qual o conectou a Faraó. Não fique desanimado hoje por parecer que seus sonhos e seus objetivos jamais acontecerão. Os maiores relacionamentos são sempre gerados em lugares terríveis e circunstâncias difíceis. Lugares difíceis frequentemente tornam-se grandes lugares. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis 39, 23. A geografia importa grandemente em seu sucesso. É muito importante ser guiado pelo Espírito Santo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus promete que você ouvirá uma voz atrás de você dizendo: "Este é o caminho, andai por ele." Isaías 30, 21. O lugar sempre aparenta ser o lugar errado a princípio. José descobriu isso. A prisão poderia não ser atraente? Ele não exclamou: "Sim, exatamente como eu vi em meu sonho." Jamais. Porém, era o lugar em que Deus estava direcionando seus passos. Isso é verdade. Isso revela confiança no Deus da sua vida. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Quando você está no lugar a que você realmente pertence, você se achará tornando-se estimulado sobre seu trabalho. Você sempre chega cedo e geralmente trabalha horas extras? Por quê? Você está no centro de seu desígnio, o lugar em que você é celebrado em vez de tolerado. Você procurará por mudanças que possam melhorar o ambiente, soluções que resolvam problemas e continuamente achará alguma coisa para melhorar. Quando você está trabalhando no lugar errado, você pode habitualmente começar a chegar atrasado. Subconscientemente, você está receando ficar lá. Você espera 15 minutos antes do tempo no relógio de ponto, ansioso para ir embora. Você discute e se queixa sobre qualquer pequena mudança que ocorre. Você trabalha mais devagar do que os outros. Seus erros aumentam por causa de sua inabilidade em concentrar-se. A atenção se torna impossível. Você está simplesmente no lugar errado ou tem uma atitude errada com relação a ele. É muito fácil entender por que muitas pessoas não recebem promoções, um bônus extra ou um aumento. Elas não estão onde deveriam estar. A sua falta de desejo pela excelência é a prova. O que você deve fazer quando percebe que está fora de lugar, realizando o trabalho errado ou você não está cumprindo totalmente o seu desígnio? Primeiro, reconheça que o Espírito Santo pode ter você lá por razões que talvez você não entenda. As coisas podem estar difíceis, mas você pode ainda ser o catalisador para a mudança. Tito recebeu essa palavra especial e singular do apóstolo Paulo. Paulo reconheceu que os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tito 1:12. Ele concordou que o testemunho era verdadeiro. Tito 1:13. Mas ele explicou isso a Tito. Por esta causa te deixei em Creta, para que se pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Tito 1, 5, 13 a 14.
O seu desígnio jamais será para alguém que é perfeito, ou você não teria lugar para ir. O seu desígnio nem sempre será para um ambiente perfeito. Você pode ser o designado para levá-lo ao novo nível de excelência. Onde quer que você seja presentemente designado, determine-se a se destacar. Quando você o fizer, você receberá a atenção especial de Deus. Servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6, 5 e 6. Seu objetivo deve ter o mais alto nível de excelência, porque você está fazendo isso para o Senhor e não simplesmente para o seu chefe. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Efésios 6, 7. O que quer que você faça para se destacar, mesmo na posição atual, será honrado, compensado e totalmente recompensado pelo Deus que continuamente o observa. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Efésios 6, 8. É uma chave dourada poderosa que eu tenho usado centenas de vezes em minha vida. Aquilo que você faz acontecer para os outros, Deus fará acontecer para você. Faça seu trabalho com tal excelência que o seu padrão exceda e supere o dos seus companheiros de trabalho. Exceda as expectativas do seu supervisor de forma que você seja escolhido para substituí-lo, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Gênesis 39, 22. Explore continuamente oportunidades para resolver problemas incomuns. José o fez. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Gênesis 46. Foi essa observação aguçada e a atenção aos problemas de outros que trouxeram José à porta dourada do palácio. Quando ele interpretou corretamente os sonhos do mordomo e do padeiro, ele criou um corredor para o coração de Faraó. Interpretar sonhos não estava em seu currículo. Ninguém mais tinha discernido esse sonho dentro dele. Apenas ele conhecia seu dom e chamado. Ele continuamente procurava por uma oportunidade para Deus usá-lo. Dentro de 24 meses, ele se tornou o primeiro-ministro da maior nação da terra, o Egito. Zelo incomum sempre atrai atenção. Faça seu trabalho com tal zelo que você se torne o objeto da conversa de outros. Isso aconteceu com Ruth. Boaz perguntou aos seus servos: "De quem é esta moça?" Ela era tão zelosa que eles falavam de seu horário de trabalho. Ela veio desde pela manhã. Está aqui até agora, menos um pouco que esteve na choça. Ruth 2, 5 e 7. Crise financeira pode deixar você vulnerável. Talvez você aceitou a oportunidade de trabalho disponível que era mais conveniente ou acessível. No profundo do seu coração, você se tornou frustrado e descontente. Seus maiores dons continuam adormecidos, não descobertos, não discernidos, sem uso, sem recompensa. Eu quero encorajá-lo neste dia. As estações mudarão. Você não ficará por muito tempo onde está. Usando a chave dourada do zelo, atenção rápida para uma tarefa designada e integridade, fazendo exatamente o que você prometeu ao seu chefe que faria no tempo que ele esperava, você crescerá acima de tudo. Muitos anos atrás, eu li que 7 entre 10 empregados na América estavam trabalhando nos empregos errados, executando tarefas que eles receavam e jamais recebendo uma promoção por causa disso. Essa é uma das razões principais pela qual você pode não estar recebendo a colheita financeira que Deus quer que você desfrute. Nunca esquecerei a conversa. Após eu ministrar uma palestra, certa noite um homem idoso veio a mim e argumentou: "Dr. Mike, essa coisa de prosperidade nunca funcionou para mim." "Bem, diga-me algo sobre ela," eu repliquei. "Eu tenho trabalhado por 27 anos em meu emprego." "Você deve gostar desse trabalho," eu admirei. "Eu odeio meu trabalho," foi sua resposta surpreendente. "Bem, então por que está trabalhando lá?" perguntei. Sua resposta deveria ser gravada em concreto.
Jamais a esquecerei enquanto viver. Porque fica a apenas 10 minutos de minha casa. Eu o fitei com incredulidade. A conveniência tinha feito um escravo de um campeão em potencial. Então, ele adicionou uma outra afirmação chocante que explicava por que ele tinha permanecido no mesmo emprego por 27 longos, monótonos anos. Em 3 anos, receberei um relógio de ouro. Imagine trocar metade de sua vida produtiva por um pequeno relógio de ouro. Que trágico! Você está trabalhando em seu emprego porque fica perto de sua casa? Você está trabalhando em seu emprego porque as demandas são poucas? Você gastou tempo no lugar secreto inquirindo do Espírito Santo quanto ao lugar onde você deveria gastar sua vida? É sério demais para você entrar num tempo especial de jejum? Você está trabalhando em seu emprego porque ele aparenta pagar mais dinheiro do que o lugar ao qual você realmente pertence? Isso indica que você pode ser comprado se o dinheiro for justo? Bem, você sabe, o homem tem que comer, Dr. Mike. É esse o seu maior objetivo na vida, apenas ter o bastante para sobreviver? A provisão é apenas garantida no seu lugar de obediência. Ruth precisava ficar no lugar onde Boaz pudesse vê-la. José teve de ser visto por Faraó antes de ser promovido. Se pela manhã você nunca quer ir trabalhar, eu no seu lugar começaria a questionar se de fato estaria no lugar certo. Se você nunca tem um ardor por permanecer tarde e concluir um trabalho, eu faria a pergunta para ter certeza de que eu estaria no lugar certo de desígnio. Se você está no lugar onde Deus o tem designado atualmente, dê o seu melhor. Pare de olhar através da cerca para a grama mais verde. Faça de suas responsabilidades atuais o seu foco total. Torne-se obcecado por alcançar o nível mais alto de excelência que ninguém ainda alcançou em sua posição. Se você não está onde Deus o designou, comece a mudar. Converse com seu conselheiro, seu chefe e sua família. Descubra onde você poderia exceder e faça o seu melhor. Quando você está no lugar certo, as pessoas certas se movem em sua direção. Um dia de favor vale mais do que 1000 dias de labor. Você não pode trabalhar duro bastante para ter tudo o que você merece ou quer. Você não pode trabalhar em muitos lugares para criar tudo o que quer. Você deve mover-se nas correntes do favor em comum. Favor em comum apenas ocorre quando você está onde Deus o designou. Quando você está aonde você pertence, você amará o que faz. Você não requererá o constante encorajamento e motivação dos outros. Ao contrário, você estimulará os outros ao seu redor. Quando você está aonde você pertence, haverá uma alegria natural que cria um ambiente incrível de motivação para os outros. Uma história intrigante ocorreu em 1 Reis 17. O profeta Elias é ordenado a ir ao ribeiro de Querite. Lá ele encontra seu milagre de provisão durante a fome. Os corvos o alimentam diariamente e o ribeiro o supre com água. Ele estava no lugar a que pertencia. De repente ocorre a crise. O ribeiro secou. Os corvos não retornaram com alimento, porque seu lugar de desígnio havia mudado. A escassez pode ser uma dica de que é hora de fazer uma mudança geográfica em seu desígnio. Jesus instruiu a Pedro a ir pescar. Quando ele pegou o peixe, havia uma moeda para pagamento do imposto em sua boca. Por quê? Ele estava aonde ele havia sido designado. Quando você está no seu lugar de desígnio, você notará coisas que outros talvez ignorem. O alfaiate nota a falta de um botão. O estilista de cabelo vê que as raízes dos cabelos precisam ser fortalecidos novamente. O mecânico ouve um som no motor do seu carro que ninguém mais ouve. A sua designação determina os problemas que chamam a sua atenção. Isso ocorreu com a vida de José. Ele notou o semblante triste de 2 prisioneiros, o mordomo e o padeiro. José respondeu e foi o vínculo vital para a sua promoção. Quando você está no lugar errado, você pode frequentemente ignorar os problemas que você deveria resolver. Quando você está no lugar certo, você pode ser mais perspicaz e intuitivo do que qualquer um ao seu redor. Por quê? Você está em seu lugar de desígnio. Ninguém está vendo o que você vê, sabe o que você sabe ou se importa o quanto você se importa. Alguém me perguntou certa vez:
Quais as principais diferenças que você vê entre os ricos e os pobres? Eu respondi: quando eu converso com os pobres, eles estão sempre fazendo algo que odeiam. Porém, quando converso com os ricos, eles estão sempre fazendo projetos e coisas que realmente amam. Quando falo com os pobres, eles estão ansiosos para sair do trabalho e chegar em casa. Quando falo com os ricos, sua paixão é como um ímã prendendo-os em seus lugares de negócios. Alguém disse isso muito bem. Se você ama seu trabalho, você jamais trabalhará um único dia de sua vida, porque é só prazer. Oh, que verdade! Pare e avalie sua vida hoje. Não fique apressando-se para um futuro que você não contemplou. Não ande a passos lentos, sem objetivos na vida. A vida é muito preciosa para ser jogada fora. Que assunto você preferiria discutir além de qualquer outro tema na Terra? Que livros você gostaria de ler? Se você pudesse escrever um livro sobre algum assunto, sobre o que seria? Estas são dicas para a sua designação na vida. Muitos jamais descobrem a que lugar eles pertencem e, consequentemente, nunca recebem as colheitas financeiras que o Pai Celestial está ansiando dar-lhes. Na obra considerada como seu livro mais importante, O Desígnio, o Dr. Mike Murdock fez uma afirmação que mudou a minha vida. O seu desígnio é geográfico. Isso significa que tão importante quanto o que você faz é também o lugar onde você o faz. Eu aprendi que todo lugar possui uma atmosfera espiritual. Certa vez, um dos líderes de uma igreja que eu pastoreava e a quem eu discipulava e treinava pessoalmente, resolveu mudar-se de bairro e o fez escondido, porque sabia que eu iria aconselhá-lo a fazer diferente. No domingo seguinte, lá vem ele, todo sem jeito, para me explicar o que acabara de fazer. Eu lhe expliquei que ele não precisava fazer isso, afinal de contas, a decisão sobre o que fazer ou não fazer com a sua vida pertencia a ele e à sua esposa. Eu lhe disse que apenas o aconselharia a não fazê-lo porque ele agora teria que lidar com 2 tipos de espíritos territoriais: aqueles que estavam sobre o bairro onde ele morava e aqueles que atuavam no bairro onde ele desenvolveria o seu ministério. Uma observação. Isso não é uma doutrina ou um princípio a ser aplicado em todos os casos. Trata-se aqui de um discernimento para a situação em questão. Estávamos em um momento espiritual muito delicado e tanto o lugar onde ministrávamos quanto aquele para onde o líder havia se mudado tinha uma atmosfera espiritual especialmente hostil naquela situação. Mas eu vi que a sua atitude deixou bem claro qual seria o seu futuro na obra. Algum tempo depois, ele não suportou a pressão espiritual e acabou deixando o ministério. Não demorou muito até que viesse a passar por sérios problemas financeiros. Se ele tivesse ao menos pedido conselho, talvez isso teria lhe poupado do sofrimento. Mas, pelo menos, eu acredito que ele deve ter aprendido com a dolorosa lição. Antes de tomar a decisão com relação a onde você vai morar, ore ao Senhor. Converse com seus líderes, converse com seu pastor. Com toda certeza, isso vai fazer a maior diferença em sua vida. Deus amado, nosso Pai. Enquanto compartilhava essa reflexão sobre o capítulo que acabamos de ler, eu me lembrei da ordem que tu deste ao teu servo Abraão. Abraão, deixa a tua casa, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu hei de te mostrar. E Abraão foi, confiado na tua palavra. Eu posso até imaginar a cara de desaprovação de seu pai, deixar um lar constituído com todo o conforto e segurança para se aventurar rumo a uma terra desconhecida. Isso não parecia ter sentido. No entanto, hoje, conhecendo a história dos patriarcas, eu percebo que não poderia ter sido diferente. Nenhuma árvore desenvolve raízes profundas à sombra de outra. O crescimento que tu havias determinado para o teu filho Abraão necessitava de uma atmosfera renovada, onde ele poderia ser instruído e fortalecido para o pleno cumprimento do seu desígnio. Dá-nos hoje, Senhor, a sensibilidade e a percepção para podermos compreender esse princípio. Não deixe que nos precipitemos, nos afastando do lugar que o Senhor escolheu para nós. Dá-nos então discernimento, coragem e fé para que estejamos posicionados, não somente fazendo o que temos sido chamados para fazer, mas fazendo-o no lugar e na posição em que nos colocaste. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.